Fala aí, galera, eu sou o T e... será que vão tirar a Brilliant Fusion da Banlist? Oh my god! Não. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o anúncio pra Terminal World 2, né? A segunda coleção que vai trazer suportes pra decks dentro da lore da Dual Terminal, o que é muito legal. Se você não lembra, nós tivemos a primeira Dual Terminal, né? Que trouxe suportes pra Ritual Beast, Infernoids, Genex e tá fugindo da cabeça o outro deck, mas foram quatro decks que já tiveram suporte e a gente já tá usando eles aí há um tempo. Foi lançado um TCG nesse ano. Lá no OCG, eles vão lançar numa Terminal World, a gente não tem essa coleção, tá, pra gente. As cartas vieram na coleção de Battle of Legends, Terminal Revenge, foi algo assim. Então no ano que vem, na próxima Battle of Legends, provavelmente a gente recebe essas cartas aí também. E aí, a Konami lançou, dizendo que vai ter suporte pra dois decks diferentes, né, dessa coleção, que é o deck de Juhak, que eu já fiz um vídeo aqui, ó, comentando sobre, você pode dar uma olhada aqui em cima. E também teve pra Fable. Esse de Fable eu não fiz vídeo, talvez eu faça, mas eu vou te confessar que eu achei que eles iam estourar no suporte de Fable, tá? O Fable também tá dentro da lore e ele é um arquétipo que interage com descarte, são Light Fiend, assim como os Fiendsmith. Por isso que eles usam o Fable Lurry, por exemplo, e trabalham com descarte e tal. Então é a mecânica perfeita pra você estourar com o Fiendsmith. Eu jurava que eles iam estampar com o Fiendsmith, mas eu achei os suportes bem fracos. Mas enfim, de todo jeito, eles anunciaram dois. Faltam dois a serem anunciados. E um deles é o assunto do vídeo de hoje, o Gem Knight. O outro, eu sei que você quer me ouvir falando sobre, vai ficar pra depois, aparentemente é o Necroz. Vamos acompanhar, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos... Muito bem, então aqui na tela eu me confundi um pouco aqui na ordem das coisas que eu vou fazer. Eu vou tirar essa tela do DB da frente e a gente vai ver dentro do Facebook. Os Gem Knight receberam 4 suportes, né, até agora. Que é essa menina, parece um pássaro, é a Shadow Construct, aparentemente. Eu não lembro se a Construct tinha um corpo antes, eu não sei, eu sinceramente não sei. Ou isso aqui é um novo bicho possuído pela Construct. Parece, né, porque tem um monte de fio e tal, eu acho que é. Mais um bicho possuído pela Shadow Construct, né? Temos esse cara aqui, que é uma versão diferente do Master Diamond, eu achei um pouco estranho, esse cara, but ok. Nós temos esse maluquinho aqui, que tem cartas que tem essa mesma arte, né, tipo Zephyr e tal, esse mesmo carinha, o Shadow Hollow também tem esse mesmo cara, que por sua vez ele é um cara de outro arquétipo que eu não lembro agora. Eu acho que é do próprio Gem Knight. Enfim, aqui é a versão corrompida dele, tanto que ele é Fiend, né? E aí por último nós temos essa Spell aqui. Um ponto que é importante frisar é que lançaram a capa, né, da nova coleção, então meio que eles já anunciaram os decks que vão receber suportes. Como eu disse, né, nós temos aqui o Juhak, Fable, agora Gem Knight e... quem são essas pessoas aqui, né? É a Emília e eu esqueci o nome desse cara aqui, mas são da tribo de Gishk, né? E a tribo de Gishk foi quem depois originou os Necroz. Por isso, eu vi muita gente, inclusive me marcaram aqui, comentando que poderiam ser suporte de Necroz. Será? Bom, eu vou fazer um outro vídeo separado comentando sobre. Esse aqui é pra falar de Gem Knight, mas é óbvio que eu tô bem empolgado, né? Enfim, antes da gente falar das cartas, vamos seguir a tradição desse canal aqui e vamos entender do que se trata o Gem Knight, tá? Esse deck de Gem Knight, gente, falando rapidamente, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, que eu tinha gravado há muito tempo atrás, quando eu tinha o meu antigo canal, né, que hoje em dia era pra ser o canal de Master Duel, mas que tá abandonado lá por um tempo, ele era meu canal principal. E na época, 2018 ali, a gente jogou com o Gem Knight FTK, porque obviamente, sempre ele, né, o emissário da desgraça e do caos, o Link Brain Spec, trouxe uma carta nova, que é esse cara aqui, ó, o Gem Knight Phantom Quartz. Esse cara foi lançado em 2018, junto com o Electromite com o Isolde, naquela coleção de fevereiro de 2018, e a partir dali nós tínhamos um deck competidor com um Going First absurdamente forte, que era o Gem Knight. O Gem Knight FTK era um deck de verdade, ele existia, tá? E a gente passou um tempo rodando com esse deck de Gem Knight jogando. Inclusive, tinham-se 3 Brilliant Fusion até então, salvo engano, tá? Ela foi limitada depois, assim como tendo a limitação do Master Diamond para poder impedir o FTK, porque a proposta do deck era uma da FTK, e tentar se defender e matar com alguma coisinha outra ocasional, mas basicamente era um deck feito para dar FTK, certo? Coisas aconteceram, o Brilliant Fusion foi limitada, depois ela foi banida no começo de 2019, mas não era por causa do Gem Knight mais, era por causa do Thunder que estava usando ela, jogando Snow, enfim, a Brilliant Fusion sempre foi uma carta muito forte. Eu não vou vir aqui ficar tentando dizer, ó, vão tirar a Brilliant Fusion da lista? Não, porque em pote, Power of the Elements, já veio cartas novas de Gem Knight, tá? Então nós estamos recebendo suporte para um arquétipo, o Gem Knight, que teve suporte em 2022. Então nós tivemos essas cartas aqui, ó, essa menina, essa rosa,
essa spell e essa fusão aqui embaixo, tudo são cartas novas de pote. Então, há não muito tempo recebemos suporte de Gem Knight, eles estão dando suporte de novo. Tudo bem? Inclusive tem esse vídeo aqui comentando sobre novos suportes. Deixa eu passar rapidão por cima do que se trata do deck de Gem Knight, porque é tão difícil dar suporte pra ele. É um deck bem deficitário, ele é bem estranho, porque por algum motivo os Gem Knight, eles são os monstros de main deck, né? Via de regra, eles são monstros do atributo Rock. Mas tem vários que têm atributos diferentes, né? Mas enfim. E aí, eles são monstros sem efeito ou Gemini. Você sabe o que é um monstro Gemini? Basicamente, esse cara aqui é um exemplo de um monstro Gemini. Ele é Pyro Gemini, o que significa que ele é tratado como normal monstro enquanto tá face up ou no teu cemitério. Ele não tem efeito. Para ele poder ter efeito, você tem que dar um outro normal summon. Então, se você tem ele e ativa um double summon, você pode fazer o normal summon do mesmo monstro para ele poder ganhar um efeito. É uma mecânica deficitária, é horrorosa, e eu não sei se precisa usar esses monstros, mas enfim. Mas pra você ver o quão atrasado o deck de Gem Knight é, o quão complicado é de dar suporte pra esse deck de Gem Knight. Porque ele tem uns monte de monstros amarelo, muitos mesmo, inclusive o nosso saudoso Gem Knight Garnet, e tem alguns de efeito, né? Nós temos o Obsidian, se ele é mandado da mão pro cemitério, você pode escolher um nível 4 ou menor normal monster e você faz summon dele. Outro monstro que nós temos aqui é a Lazuli, que se ela é mandada pro cemitério por efeito, você escolhe um normal monstro no teu cemitério, adicione-o pra tua mão. Então esses monstros aqui precisam ter uso de Gem Knight amarelo, pra você ter volume e poder fazer as fusões, né, e tal. E aí nós temos o Gem Armadilha, quando é norma invocado ele adiciona o Gem Knight. É bom, porque a gente precisa colocar 2 Gem Knights no campo pra poder fazer o Phantom Quartz, que é a melhor carta do deck atualmente, né. Então, aí tem essas dinâmicas. Mas, até então, a gente precisa fazer através da fusão. Você precisa colocar 2 monstros no campo, né? Esse monstro aqui, ele pede 2 Gem. Então, o melhor cenário é o da normal summon desse cara, pegar uma spell, pegar um monstro, e aí eu ativar a Gem Knight Fusion e faço uma fusão. E do lado, aí sim eu linko. É um pouco estranho. Falta um extender pra chegar no Phantom Quartz, porque o Phantom Quartz é incrivelmente absurdo. Se ele é link invocado, você... Quer dizer, eu não sei se é tão absurdo, né? Mas enfim. Se ele é link invocado, você pode adicionar um Gem Knight Card do deck pra tua mão. Então você pode sim acabar pegando a Gem Knight Fusion, por exemplo, caso você queira. É isso. Se ele invocado, você pega um Gem Knight Card do deck. Você pode pagar 1000 pontos de vida e faz fusão de um Gem Knight monstro usando materiais, né? Devolvendo material na tua possessão pro deck de cartas que estão banidas no cemitério, mas ele não pode atacar diretamente nesse turno. Essa carta é muito boa. Ele entra, busca uma carta e ele ainda faz fusão devolvendo materiais que você já usou, pra fazer link dele inclusive. Ele é muito bom, muito bom. Mas faltam coisas, né? Então, os suportes novos que tinham vindo em pote, assim, eu não vou falar de tudo, tá? Porque o deck é bem estranho. Ele tem umas cartas, uns monstros amarelos, tem algumas spells boas, né? Como a Absorb Fusion, que ela é um rota, ela adiciona qualquer Gem Knight Card do deck pra mão. E você pode aplicar o efeito de fazer fusão de Gem Knight banindo materiais no teu lado do campo, né? Da tua mão ou campo. Então é quase como se fosse um Branded Head. Só que ela busca do deck e pode fazer fusão em seguida banindo materiais. A Gem Knight Fusion, que é o carro-chefe, ela faz fusão de Gem Knight standard da mão ou campo. Mas você pode banir um Gem Knight no cemitério e adicionar ele de volta pra mão. A custo zero, tá? Você pode fazer isso várias vezes. Ela não é hard once por turn. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Inclusive ela é um bom descarte desde que tenha Gem Knight no cemitério. Ele é um deck de fusão, e aí a gente entra em outro ponto muito estranho, porque as fusões também são muito estranhas. Tem muita carta, muita carta. As fusões Gem Knight dividem-se ali, eu coloquei aqui embaixo as cartas que pedem monstros Gem Knight específicos para poder serem usadas, né? Tem algumas que pedem Gem Knight específico, o nome de um monstro, por exemplo. Nós temos aqui o Topaz, que pede um Tourmaline mais um Gem Knight genérico. O Ruby, ele pede Gem Knight Garnet de material. Pois é. Então existem essas cartas, porém... Tem outras cartas que são essas de cima, que elas são feitas de maneira mais genérica. Elas pedem um Gem Knight e um monstro diverso. Por exemplo, a Seraphite, que é quem a gente fazia com a Brilliant Fusion, né? A Brilliant Fusion, você lembra? Você fazia a fusão do Gem Knight mandando material do deck pro cemitério. Você podia fazer muitos monstros diferentes, dando Foolish, é uma carta que você precisava. Por exemplo, com a Seraphite, você joga um Gem Knight mais um Luz. Com o Topaz, o Prismaura, perdão, você pede um Gem Knight mais um Thunder. Inclusive, você usava isso na época do Thunder Dragon, porque você joga um Thunder do deck pro cemitério e ele é um Thunder fusão no campo. Então você bania um Thunder na mão pra fazer um Titan, banindo o Prismaura do campo também. É um dos motivos pelo qual a Brilliant Fusion foi banida. Então, ele tem esses monstros, né, que podem ser lá com material. Isso aqui é um Gem Knight mais um Fada. Isso aqui é um Aqua. Isso aqui é um Pyro. Isso aqui é um Thunder. Isso aqui é um Rock. Inclusive, você jogava Block Dragon do deck pro cemitério na época que o deck dava FTK. A carta que tenta te ajudar é essa aqui, ó, a Brilliant Rose, que é a carta de pote, que ela é sempre tratada como Gem Knight e você pode descartar um Gem Knight ou Melodies para fazer summon dessa carta da tua mão.
além de você poder jogar um Gen-Knight do deck pro cemitério. Por quê? Porque existe um Master Diamond que bane um bicho do cemitério pra copiar o nome dele, copiar o nome e o efeito. Então, o deck de Gen-Knight gira em torno disso. Os monstros são muito ruins. Tem alguns monstros que tem um efeito bom aqui e acolá, né? O Prismauro pode descartar uma carta pra mandar... Cadê? Pode mandar um Gen-Knight card da mão pro cemitério, escolher um face-up card no campo, destrói, mas esse efeito nem é rápido. Esse cara, ele pode bater 2 vezes, né, e tal, e ele dá dano, ele é bom nesse sentido, mas enfim. E aí tem a carta aqui da FTK, que é a Lápis Lazuli, que você fazia ela e o Diamond bania ela pra copiar o efeito. Então é meio que isso, cara, que o deck tem. Nós temos uma Brilliant Fusion, que essa menina aqui, por exemplo, ela tem bons efeitos, ela descarta pra setar uma Spell Continua Fusion do deck. Tem a Brilliant Fusion, que tá banida, mas a Konami lançou outra, por isso que eu acho que a Brilliant Fusion não vai sair do jogo no TCG, tá? Mas ela lançou outra. Só que esse efeito só pode ser dado se o oponente controla monstros. É muito bizarro. E além disso, ela tem o efeito que se ela é mandada pro cemitério com material, você pode escolher um Gen-Knight monstro no teu cemitério e pega pra tua mão, exceto ela mesma. A spell que ela seta é essa aqui, a Scatter Fusion, que durante a main phase, se o oponente controla monstro, você pode fazer fusão de um non-rock Gen-Knight do deck, usando do extra deck, né, usando o material do deck, só que você fica locado em Gem-Knight. Ou seja, é tudo muito estranho. Percebe como é estranho o deck de Gem-Knight? Talvez você já soubesse disso e eu demorei muito pra falar. Agora nós vamos para novos suportes, beleza? Então, entrando nas cartas que são os suportes novos, a gente vai começar falando da Gem-Knight Nephrine. Eu não sei falar isso, mas enfim. Ela é uma fada, beleza? Ela é material de fusão pra poder fazer essa menina aqui de baixo, ó, a Rosy Diamond, beleza? E aí, com isso, ela tem o seguinte efeito. Se ela é normal ou special invocada, ok, você pode adicionar um Gen-Knight card do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Além disso, qualquer dano de efeito que o oponente toma pelo resto durante a main phase é cortada. É um pouco estranho, porque ela é uma carta imprescindível, porque ela entra e busca uma carta, ok, legal, mas ela corta o dano pela metade. Então a Konami se atentou ao fato do deck ser um deck de FTK. E tá tentando impedir isso, porque se o dano é dado pela metade, você não vai dar FTK, dificilmente você vai, né? Então, isso aqui é legal, é legal, é legal. Tenta fazer o deck jogar sem alimentar o FTK dele. Ok. Durante sua main phase, você pode, imediatamente depois que feito resolver, normal summon um Gen Monstro. Porra, isso aqui é interessante, porque agora ela sozinha vira o Phantom Quartz. Ela entra, dá efeito, busca uma carta, que você vai dar normal summon. É estranho, que eu queria pegar o Gen Armadilho, né? Eu queria pegar o Gen Armadilho com ela, mas não dá pra pegar. Porque aí você daria normal summon dela, efeito, pegaria o Gen Armadilho, normal summon Gen Armadilho, que pegaria outro bicho, os dois virariam o Phantom Quartz, que pegaria outra carta. Então você faria plus muito bons, mas ela entra e pega um Gem-Knight card e deixa você dar o normal summon extra pra fazer o Phantom Quartz. Ela corrige vários problemas do deck, de pegar a carta e também de colocar 2 monstros no campo. Fora ela, você tem que fazer fusão ou ter a rosa azul, pra poder fazer o link, né? Se esse card é mandado da mão ou deck pro cemitério, você pode mandar uma carta da mão pro cemitério e se fizer Special Summon essa carta. Isso aqui é bom também, porque se você faz poly direto, né, com a Gen-Knight Fusion, ela vai pro cemitério e aí você faz alguém, só que não tem cartas que fazem vantagem, entende? Então é um pouco complicado. Mas enfim, mas aí ela tem que ir pro cemitério como material de fusão, da mão. Do campo ela não triga, ela só triga da mão o deck. Pro cemitério. Aí ela se invoca. E se ela não foi normal invocada ainda, ela busca, porque ela triga e busca uma carta. Ela é boa, ela é boa. São cartas desse nível que precisam existir para um deck como o Gen-Knight ser interessante. Eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando com você sobre a evolução do Fusion Summon. E a Konami tem, quer dizer, quem gera o jogo, né, tem que ter alguns cuidados para um deck desse ser útil, ser bom, que é fazer os materiais se pagarem, por exemplo, ter a carta de fácil acesso e roubar na mecânica. A principal questão que a fusão tem que fazer é roubar na mecânica. É isso. Isso. E o Bell, Shadow Fusion, Branded Fusion, tem que roubar na mecânica pra poder ser bom. Senão fica difícil. Mas vamos lá. E aí só tem esse monstro, né? Ah, tem esse outro aqui, perdão. Tem esse outro monstro aqui. Ele é Fiend, de nível 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, o efeito dele é o seguinte, ó. Você pode mandar um Gen-Knight Normal Monstro ou Gen-Knight Fusion do deck pro cemitério, como custo. NFMAX circular vem aí, e Special Summon essa carta da mão em posição de defesa. Tem 2.450 de defesa, né? O outro efeito dele é, quando o oponente tiver uma carta ou efeito e você controla um Gem-Knight Fusion Monstro, Quick Effect, você pode banir 3 Gem-Knight cards do teu cemitério, incluindo essa carta. Nega o efeito e todos os Gem-Knight monstros que você controla ganham 1000 de ataque. Essa carta é bem boa, tá? Ela entra jogando um Gem-Knight deck pro cemitério, tem que ser Normal Monster, tá? Tem que ser Gem-Knight Normal Monster. Não pode ser Gemini, tem que ser monstros amarelos.
ou Gem Knight Fusion. Lembrando, a Gem Knight Fusion tem efeito do cemitério de banir outro Gem Knight monstro, e a Gem Knight Fusion vem pra tua mão. Então, não é difícil que você consiga buscar essa Gem Knight Fusion, por exemplo. Tranquilo, né? Sem precisar gastar o Phantom Quartz, por exemplo, porque agora tem esse monstro aqui. O segundo efeito dele é de tentar interagir de alguma forma, porque o deck não tem nada que faça isso. As traps do deck são horrorosas, e inclusive não são nem buscáveis. As traps do deck fazem fusão, que não vão te ajudar em porra nenhuma, então é difícil. Esse cara é o mínimo de interação, mas esse deck, ele é muito estranho, porque de novo, não dá pra fazer controle dele, você tem que matar ou dar FTK, porque o deck não se sustenta de outras formas. Então esse efeito é estranho, mas tudo bem. Dá pra fazer e deixar ele de cache lá no cemitério, desde que tenha volume de 3 Gem Knight, incluindo ele, pra poder negar algum efeito de monstros, desde que você controle uma fusão Gem Knight, né? Ela é boa, mas, de novo, é boa. Foda-se. Vamos lá, próxima carta. Essa cartinha aqui, a música trocou já, né? Mas tudo bem. Agora uma spell, Gem Knight Dispassion, ok? Ative um desses efeitos, mas você pode somente usar cada efeito, né, uma vez por turno. Fusion Summon um Gem Knight Fusion do teu extra deck, usando o monstro na mão ou campo como materiais. Polinormal. Se você tem Gem Knight Fusion no teu cemitério, você pode, além disso, usar até 2 Non-Rock Gem Knight do teu deck ou extra deck. Ok. Isso aqui diz simplesmente que não vai voltar... Essa música que tá tocando é qual mesmo? Não é pra tocar Sticker Brush Symphony aqui. Tá, vamos voltar pra música. Essa carta simplesmente diz que não vai voltar Brilliant Fusion, o que é bom. Deixa eu ver... Se tem Gem Knight Fusion no teu cemitério, você pode usar 2 Non-Rock Gem Knight monstro do deck ou extra deck. Beleza. Não... Interessante, porque essa carta, ela dá uma Brilliant Fusion, mais ou menos Brilliant Fusion, né? Porque aquela fadinha que você dá efeito na mão, exceto uma Fusion contínua do deck, são cópias extras de uma carta de fusão que você pode ter. Então aquela menina poderia acertar a Brilliant Fusion, que não existe, está banida. Mas a Brilliant Fusion, ela faz qualquer Gem Knight. Fazer qualquer Gem Knight significa que você pode fazer qualquer fusão daquelas que usam Gem Knight mais um monstro genérico. Seja o Zirconia, que jogava o Block Dragon na época. Seja fazer uma Seraphite, eu acho que jogava um Fairytale Snow, tá ligado? Joga um Pyro, que joga um Aqua, qualquer coisa. Então, essa carta não deixa, porque ela só usa do deck. Você pode usar 2 Non-Rock Gem Knight do deck, ou extra deck. Do extra deck é bom, porque você põe Fold pro Master Diamond copiar o efeito. Então, você joga um bicho do extra deck pro cemitério pro Master Diamond copiar o efeito, o que é interessante. E do deck Non-Rock, você vai poder jogar, principalmente, essa mina aqui que é fada. E se ela é enviada do deck ao cemitério, ela tem efeito de trigar e poder se invocar descartando alguém. Então, aqui tem sinergia muito boa entre as cartas, tá? Esse cara entra jogando a Gem Knight Fusion no deck pro cemitério, por exemplo, aí ele se invoca, e aí se você ativa essa carta em seguida, você vai poder jogar essa menininha aqui do deck pro cemitério pra fazer a fusão de um Gem Knight. E aí, com isso, ela vai trigar, porque ela foi mandada do deck pro cemitério, ela volta do cemitério descartando outra carta. Gasta muito, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Como as spells não roubam tanto, elas gastam mesmo. Aí ela vem e busca uma carta. E aí nisso você já vai ter ela, que veio por Special, e esse cara que veio por Special pra poder virar o Phantom Quartz e jogar a partir daí. Mas ela tem outro efeito. Você pode adicionar um Gem, monstro do deck, ou banido pra tua mão. Além disso, qualquer dano de efeito que o oponente toma durante a main phase por resto do turno é cortado pela metade. Tá. Carta excelente. Essa carta é muito boa. Ative um desses efeitos, mas você pode somente usar cada efeito do nome dessa carta uma vez por turno. Significa que eu posso ativar 2, certo? Interessante. Sei lá, roubado inclusive, né? Se eu tenho 2, eu posso dar uma pra buscar um gem. E se eu tenho outra, eu ativo outra pra fazer fusão. Você pode somente usar cada efeito. Doideira, né, cara? Ela busca um gem monstro, então essa carta pega o gem armadilho. Tá ligado? Ela pega o gem armadilho. E eu posso fazer fusão de Branded Fusion. Só que a Branded Fusion usa um Light Dark, qualquer bicho genérico, né? O Branded Fusion pode jogar o Gazelle no deck de Quimera. Aqui você vai poder fazer só Gem Knight. Interessante, essa carta é absurda no deck, é absurda. Porém, de novo, o deck é ruim. E aí a última carta que tem, agora sim, é a fusão. Ela é mais um Master Diamond, é o Master Diamond Dispassion. E ele é feito com 3 Gem monstro. Durante a main phase Quick Effect, você pode mandar essa carta pro cemitério. Tá? Você gasta tanto recurso pra fazer ela vai pro cemitério. Special soma até 3 Non-Rock. Por que eles estão insistindo nisso, de ser Non-Rock Gem Knight? Pra não poder ser ele mesmo. Bom, 3 Non-Rock Gem Monstro com nome diferente do extra deck e o cemitério, ignorando a condição de summon. Caraca.
você pode fazer esse cara, ele dá efeito tributo e invoca 3 non-rock. Ah, eu ia falar que podia invocar o outro Master Diamond. E aí dá efeito dele, copiando o efeito desse cara e invocar mais 3. Mas não pode, né? Porque o Master Diamond, eu acho que ele é rock, salvo engano. A gente teria que ver aqui quem que são rock. É o Diamond e a Brilliant Diamond também. Porra, a Brilliant Diamond é muito boa. Mas você vai ter que invocar alguns outros Gem Knight aí. Isso muda um pouco a perspectiva com a qual você enxerga as outras cartas, tá? Porque agora a gente pode ver os efeitos das outras cartas de fusão, ignorando a forma com que ela é feita. Porque você não vai fazer esse ametista usando um Aqua. Esse cara, ó, quando ele é mandado do campo pro cemitério, você retorna toda a Spell Trap no campo pra mão. É um efeito útil, certo? O Citrine aqui, se esse card ataca ou é atacado, seu oponente não vai ativar a carta do efeito. Foda-se, né, também. O Zirconia literalmente não tem efeito. Esses caras aqui de cima, eles são non-rock, né? Isso aqui é Faro, isso aqui é Aqua, isso aqui é Pyro, isso aqui é Thunder. E os de baixo são tudo rock. Aí fudeu, né? Esse cara é Aqua. Esse cara é Pyro. E esse é Thunder. Eu tentei dar uma azeitada aqui, mas eu acho que tá um pouco estranho ainda, né? Enfim, as cartas são ruins, mas o efeito dele é muito bom. Muito bom. Roubado, né? Quando o seu Gem Knight Fusion Monster é destruído por batalha, enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode Special Summon essa carta. Por batalha. Cara, assim, as cartas são boas individualmente, tá? Muito boas. Essa carta é boa. Essa carta é forte. Forte, eu não vou dizer que ela é boa, eu vou dizer que ela é forte. Essa carta é boa, tá? Boa. E essa carta é absurda. Porém, o deck não tá no mesmo nível. É um problema de se lançar suporte pra decks que a estrutura é como a do Gem Knight. Os monstros tudo amarelo, você tem que ficar usando material de fusão toda hora, enfim. E essas cartas novas que poderiam ajudar um FTK novo de surgir, né, ou de ressurgir, elas não vão deixar acontecer, porque o ataque, o dano é cortado pela metade, o que eu gostei. Tá? Então, esses são os suportes de Gem Knight. Diz o que você achou. Se tem alguma parada que eu não vi ainda replays, tá? Mostrando os combos do deck, eu ainda não vi. Mas deixa nos comentários caso eu tenha falado alguma bosta. Mas é isso que eu vejo sobre esse novo suporte. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.